Olá, está no ar mais um programa Mulher Real e é muito bom ter você comigo. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida da pastora Aldeni Rodrigues. Nossa convidada passou pela dor da perda, mas ainda que muito machucada, parou para agradecer e adorar ao Senhor. A história é emocionante, então fique comigo porque o Mulher Real já começou. Aldeni Rodrigues está conosco e vai compartilhar agora a experiência que viveu ao descobrir que o único filho foi diagnosticado com tumor maligno e que teria que passar por uma cirurgia de urgência. Então, vamos lá. Obrigada por você estar aqui. Nós queremos conhecer esse processo, que é um processo que só quem passa, que vai entender as proporções, mas entendendo que em cada processo Deus tem um propósito específico. Não é verdade, pastora? Verdade. Mas aqui, como um testemunho, eu tenho certeza que será respostas para muitas mães, famílias que podem estar vivenciando agora, neste momento, a mesma situação que você viveu, ou até que está enfrentando esse processo, né? E como que é importante hoje você estar aqui, essa mulher, né, de tanta alegria, que traz tanta paz e foi forjada, né, no secreto com o Senhor, né, pastora? Com certeza, forjada. Mas a gente quer saber aí esse processo, como que foi, o que aconteceu, o que Deus fez em sua vida, na vida da sua família, porque é muito importante. Cada detalhe que Deus tem feito na sua história é resposta, assim, de oração para muitas pessoas. Ai, que bom que eu possa ajudar. Né, o acontecimento, a gente nunca está esperando algo que venha a ser ruim para a nossa vida. Sim, porque nós cremos num Deus bom, que vai fazer coisas boas. Sim. Essa é a mentalidade nossa, de filhos. É verdade. E quando aconteceu, em 2013, deu meu único filho, ele chama Christian. Né? Chama Christian porque continua sendo meu filho. Isso aí. Ele começou no início de janeiro, fevereiro, a reclamar de dores de cabeça. Você vê, a gente estava no meio de um propósito de Deus, de um processo. Era um ano de formar, né? Era de pastoreio. Sim. Eu estava ali estudando para ser realmente, né, receber o diploma de pastoreira, aquela coisa toda, né? Sim. E eu estava assim, ele ali, eu ansiando por aquele momento, né? Foi quando ele começou a reclamar de dores de cabeça, e era época de dengue. Então, assim, a gente como mãe, né, a gente vai levar ao médico, né? Claro. E o que eu fiz? Levei ao médico. Levei no primeiro médico, levei no na segunda semana, na terceira semana. Em março, foi assim, totalmente voltado para ele, né? Sim. Indo levando ao médico. E quando eu cheguei no terceiro médico, que ele virou para mim, mãe, esse menino, ele pode ele já está medicado. Estamos num período de dengue. Leva esse menino a um neurologista, um especialista, porque pode ser porque ele é alto demais, porque ele é grande, ele pode estar crescendo. Meu menino, na época, tinha 1,73. Com 15 anos, ele já era grandão, né? Um rapaz vistoso, né? Sim. Então, eu falei assim, vou levar. Marquei o neurologista naquele período de março, né? Final de março. O neurologista pediu uma tomografia. Sim. E eu fiz todos os trâmites, né? Sim. E no período dessa tomografia, até pedi, na época, para o pai dele, leva ele lá no médico, leva o resultado, porque eu estava trabalhando na época. Mas, como diz, Deus sabe todas as coisas, né? E quando foi no dia 15 de abril, foi levado ao médico, a gente levou na Unimed de Betim, não sei se posso falar, né? Aqui, mas levamos na Unimed. E quando chegou lá, o médico já tinha passado todo o diagnóstico do meu filho para o pai. Foi quando eles precisaram de mim no hospital, me chamaram. E a gente recebe a notícia, Aldeni, o Christian vai ter que ficar internado. E eu, como assim? Aí, nessa hora, não tem pastora, não tem... Como assim? Mãe. Vai ficar internado? Aí ele, vai ficar internado. Vem pra cá que eu te conto. Aí eu já pedi a dispensa no trabalho, eu preciso sair, meu filho vai ficar internado, o pessoal do RH falou, pode ir, fica à vontade. Quando eu cheguei no hospital, o cirurgião já estava me esperando. Ele tinha visto todo o exame do meu filho e falou assim, mãe, entra aqui que a gente tem que conversar. Isso, meu filho já estava lá no quarto, já estava brincando, já estava rindo. Ele falou, olha, mãe, nós vamos precisar fazer uma intervenção cirúrgica no seu filho. Eu falei assim, como assim intervenção cirúrgica no meu filho? Para quê? Por quê?
saudável, nunca teve uma dor de cabeça, Sim. nunca teve um problema, nunca tomou um comprimido. Ele falou, mãe, olha aqui para mim, eu vou te mostrar esses slides aqui para você ver. Tá vendo essa manchinha aqui no cérebro do seu filho? Tô. Pois é, mãe. Essa manchinha, ela precisa ser operada. E eu li sem entender, eu falei assim, tá, mas por que tem que operar essa manchinha, mãe? Ela é 99% maligna. Nossa. Aí eu falei, quê? Que notícia, né, pastor? Como assim? Passou um filme na minha cabeça. Sim. E ele vai ter que fazer a cirurgia, senão ele vai morrer dormindo. E desse jeito, eu falei assim, então... Aí o pai dele falou assim, não, tem que nos autorizar, porque... Eu falei, mas qual a chance do meu filho uma cirurgia dessa? Olha, mãe, o seu filho vai ficar paraplégico. O seu filho não vai enxergar e não vai reouvir. Mas ele vai ter uma qualidade de vida. Ele faz uma quimioterapia e a gente cuida dele. Mas por quê? Porque isso é um tumor raro, mãe. É um tumor de hipófise. Aí ali eu falei, Senhor, o que eu faço? Mas Deus, que é maravilhoso, né? Sim. Ele falou comigo assim, estou aqui, eis que estou do seu lado. A gente sente isso, né? Sim. E aceitei a cirurgia. Nesse trâmite foi o quê? Dia 25 ele já entrou para o bloco cirúrgico, né? Não foi tudo muito rápido. Deus, assim, abriu as portas. E ele já entrou para o bloco cirúrgico. Eu lembro que ele estava muito feliz. Eu não falei para ele o motivo da cirurgia. Entendi. Para não desmotivá-lo, para não deixá-lo entristecido. Sim, para não abalar ele. Até o momento eu falava, Deus vai tirar ele de lá. Essa é a postura da mulher de fé. Ele vai sair dali. Né? E não imaginando que Deus tinha planos maiores. Porque o meu plano é limitado, mas o de Deus é maior. É verdade. Quando eu vi ele entrar naquele bloco cirúrgico, me deu um beijo no rosto, falou assim, mãe, você me espera aqui fora? Eu falei, espero. Ele entrou. Mas quando ele entrou, eu já entrei com aquele aperto, né? Eu falei assim, meu filho vai sair dali. Passaram-se 10 horas de cirurgia. Muitas horas. Por muitas horas. Ele, na primeira, me parece que ele teve que voltar para o bloco, porque ele deu uma reação. E ele foi direto para o CTI. E os 3 dias de CTI que ele tinha que ficar, que é o processo máximo, né? Ele não voltou, ele só dava... Ele ficou entubado naquele período todo. Sim. E eu ali orando, buscando, a igreja se movimentando em oração, Sim, e foi um mover muito grande, porque quando você busca a Deus, infelizmente a gente busca a Deus nessa parte quando você está precisando. E o buscar de Deus é diário. Sim. É intimidade diária. Foi quando eu vi que realmente... estava vindo o processo, já tinha dado 5 dias, no 5º dia foi aumentando, a temperatura dele acelerava, oscilava muito, né? O aceleramento do coração. Quando foi no 6º dia, um rim parou. Aí, quando foi no 6º dia que o rim parou, eles fizeram uma hemodiálise rapidinho, veio o nefrologista, e eu, a gente em oração. E eu ali com o Senhor, só com o Senhor, por exemplo, só Ele para me sustentar. Foi nesses períodos. E quando foi no 7º dia, eu lembro como se fosse ontem. Eu fui para casa, tomei um banho e falei assim, eu vou descansar, porque às 3h30 eu tenho que voltar. E quando eu descansei, eu lembro que é algo rápido, né? Às vezes você fala assim, eu deitei e relaxei. Quando eu relaxei ali, eu sonhei com muitas crianças em minha volta. E meu filho brincava com essas crianças. E eu estava deitada numa espécie de um divã. E a porta do meu lado estava aberta. E eu via ele brincar e, de repente, as crianças foram saindo. E eu olhei assim e falei, vai, cadê o Christian? Nesse momento entrou o pai dele. Eu falei assim, acordei assustada e falei assim, cadê o Christian? Olha. Ele falou, ele não veio. Olha. Aí eu acordei assustada, já estava no horário, já fui para o hospital. Não deu nem para assimilar direito, Não deu para assimilar nada. Olha, hoje eu consigo ter essa percepção das coisas. Corri para o hospital, cheguei lá, ninguém pôde entrar. Já eram 3h30, meu filho tinha falecido às 3h15. Olha. Aí não podia entrar, porque tinha, né, era óbito, não podia entrar para as visitas no CTI. E foi atrasando. Quando deu 17h30, mais ou menos, a gente entrou. Aí foi liberadas as visitas, e foi quando eu entrei. E antes de entrar no CTI, sempre tem uma portinha abençoada. Essa portinha é terrível. É a portinha abençoada, o qual a nefrologista de plantão me chamou e perguntou qual é a gravidade do seu filho. O que você conhece da gravidade do seu filho? Estava o pai dele ao meu lado. E eu falei assim, eu sei que ele poderia ter riscos, e eu sei que ele poderia ficar... Eu contei todo o contexto, né? Aí ela falou assim, mãe... Hoje, seu filho, agora à tarde, deu uma febre muito alta.
muito alta. E essa febre levou ele a óbito. Então, naquele momento, eu falei, acabou. Acabou. Acabou minha vida. Mas não é o plano de Deus, né? Não é a vontade do Senhor para a nossa vida. E eu saí com aquilo, fui para casa. Naquele mesmo momento que eu saí para casa, já estava sabendo todo mundo já. Você já sabe que notícia já se espalha, né? As pessoas que nos amam começam a nos ligar. Eu, na hora, pedi assim, eu quero ver meu filho, eu só vou acreditar que ele está morto quando eu ver. E eu fiquei ali, ninguém me tirava daquele momento, aí eles me levaram até, no caso, a gente foi até a parte onde fica, né, os corpos lá na enfermaria. Eu cheguei e eu vi meu filho em cima da maca. Aí eu entendi que ele não poderia voltar. Fui para casa, chegando em casa, fui tomar um banho, minha mãe me abraçou, e entramos em toda a parte familiar, né? Graças a Deus o Senhor nos põe próximas pessoas que nos amam e pessoas que querem estar conosco naquele momento. Aí eu entrei, eu lembro, uma coisa que me marcou muito, que é a parte, né, que a gente fala assim, é uma escolha. Sim. Você tem que escolher, ou você escolhe viver para Cristo, ser feliz, ou você escolhe morrer. É verdade. Então, naquele momento que eu cheguei, tomei banho, eu tinha encostado na minha cama, entrou uma conhecida minha também, pastora. Na hora que ela entrou em casa, já estava aquele monte de gente querendo chegar, se aproximar de mim, ela entrou e falou assim, me abraçava forte, chorava e falava assim, eu não imagino a dor que você está sentindo, sabe? Nossa, que Deus não me permita estar no seu lugar. E eu falei assim, amada, para mim, pensei nisso. Né? Não, eu pensando, né? Sim. Ela me abraçou e falou assim, olha, eu tô sem jeito de falar com você, eu tô sem palavras para falar, eu sei que não é o momento, e eu olhando para ela, eu chorando, ela, não é o momento o quê? Né? Porque nesse momento não tem palavras, não tem. É só um abraço. Sim. Né? É só um abraço. Ela, mas eu tenho que falar algo para você, eu tenho que te perguntar algo. Eu falei assim, ela, deixa eu te perguntar algo. Eu falei assim, pode perguntar. Ela falou assim, Aldeni, você vai agradecer a Deus pelos 15 anos que Ele te deu esse filho? Ou você vai amaldiçoá-lo? Nossa. Que pergunta é aquela? Minha mente foi a mil. Eu falei assim, gente, que pergunta é essa? Sim, respirou. E as lágrimas rolando, o Espírito Santo falou assim, responde. Eu falei, sim, eu vou adorar. Amém. E foi a partir daquele dia que eu falei, eu vou adorá-lo, eu fiz isso. Fiz ele no luto, fui para o velório, passei todos os trâmites. No velório eu tive que louvar, porque não tinha quem tocava, aquela coisa toda. Eu tive que louvar no dia do luto. Deus me permitiu isso. Falou assim, agora você sobe. Estava todos os tocadores lá olhando, pastora, quem vai puxar os hinos de adora? Porque lá, quem vai puxar os hinos do ofício fúnebre? Eu olhei assim, não tinha ninguém. Eu falei assim, eu vou. Eu subi, o caixão estava ali, eu estava louvando. Foi o que eu falei, que eu ia louvar. E nesse processo, sabe? Sim. Deus sempre falou assim, olha, eu tenho um grande chamado para você. Eu tenho, isso que eu estou fazendo não é para te matar. Porque naquele momento a gente pensa, na hora que a gente perde alguém, a gente pensa assim, acabou. Acabou. E foi o meu pensamento. Sim. Tá? Foi o meu pensamento, morri. Sim. Pai, eu vivia para um filho, estava ali, mas, como diria, né? Deus fala sempre, né? É um recomeço. É um recomeço. Sim. E eu peguei, fiquei nesse processo. Deus tratando, Deus cuidando. Sim. Né? E eu lembro que nesse período eu fiquei muito tempo, cada dia era um processo novo. Eu chorava muito. É normal, amada, chorar. O luto é seu direito. Isso, o luto é seu direito, chore. Mas você não pode deixar que entristecer o coração. Sim. Você não pode esquecer do Deus que você serve. Amém. E quando eu chorava, o Senhor secava as lágrimas. Quando eu chorava, Ele falou, chora, filha. Mas não esquece que eu estou aqui. Amém. Não esquece que eu seco as suas lágrimas. Não esquece que eu cuido de você. Que eu tenho uma obra maior, um propósito maior. Amém, então eu fui compreendendo isso e foi 1 ano passando, 2 anos passando e ele falou, olha, ao ponto de a gente edificar, e foi chegar um ponto que a gente já estava estaciona, né? Ele falou assim, não, eu quero que você faça mais, eu quero mais para você. Então foi quando eu conheci, nessa oportunidade, eu vim conhecer a pastora Márcia, né? Que você teve o prazer de conhecer aqui, que eu também tenho o prazer de conviver com ela, com o pastor Renato. Né? Deus preparou tudo, né? Me levou até eles, né? É isso que eu posso falar. Quando eu cheguei, eu precisava de mais tratamento. Porque até antes de eu conhecê-los, Deus estava cuidando de mim, estava me sustentando, estava me limpando, estava me fazendo algo novo. Mas aí eu comecei a guardar para mim. Sim. Guardava. Isso que eu estou falando para você, que com esse sorriso no rosto, eu guardava. Sim. Gente, mas eu ficava assim, vou falar nisso não, porque às vezes as pessoas... Porque eu ficava até para constranger as pessoas. Cheguei a uma situação que as pessoas achavam que eu era muito fria, porque eu estava sorrindo, porque eu estava com dor. Sim, entendi. Mas eu falei assim, então vou parar de falar. Parei. E no período que eu parei,
eu comecei a ver Deus tratar em mim. E assim, Deus falou assim, eu vou te limpar mais. E eu ficava, gente, até aqui tá bom, Senhor, até aqui tá bom. Eu criava barreiras. Sim. E eu falei assim, já estou bem. Sim. Já estou bem. Só não falar que eu vou continuar minha vida, vou continuar fazendo a obra, vou continuar isso. E pensava dessa forma, que eu não precisava falar mais, que já estava resolvido, já estava sanado. Mas Deus sabia o que era 4 paredes. Deus sabia o que era você pegar uma roupa e cheirar. Deus sabia o que você abrir um guarda-roupa e às vezes fechar correndo para não poder encontrar nada da pessoa. Porque eu fui ao contrário. Eu, em vez de pegar as roupas do meu filho e dar como todo mundo, não quero ver mais, não. Olha o choque de realidade, eu fechei o guarda-roupa. Sim. Eu fechei o guarda-roupa, ele tocava no ministério, ele era baixista, então o que ele fez? Eu peguei o baixo dele, joguei no guarda-roupa, peguei Guardou tudo. Guardei tudo, guardei roupas, guardei livros, e fechei um lado do guarda-roupa. E eu me fazia de forte, porque Deus era comigo, e Deus é comigo. E a gente pensa assim, Deus quer trabalhar, mas Ele precisa que você seja feliz com a decisão que Ele toma. É verdade, pastora. Não é eu que tomei. Foi ele. Que chave, hein, pastor? Ser feliz com a decisão que Deus toma. É isso que ele me fez compreender. E esse processo, até eu chegar aqui, foram 1 ano e 7 meses para me tomar esse raciocínio. Olha. Deus falou assim comigo, seja feliz. Foi eu que não consegui abrir uma porta de um guarda-roupa. Como tem muitas mulheres que não conseguem, né, entrar num ambiente, abrir uma porta, tirar do lugar. É verdade. Tirar do lugar. E isso é libertador quando você faz isso. E a minha irmã, eu tenho uma irmã minha, ela é abaixo de mim, ela em idade, né? Ela virava assim, Aldeni, você tem que abrir esse guarda-roupa e jogar tudo fora. Eu tô preocupada com você. Eu falei, eu tô bem. Eu aparentando tá bem, tô bem. Tira, abre esse guarda-roupa. E eu falei, eu não vou abrir, não tô bem. Ela falou assim, deixa eu abrir. Eu, não. Então não tava bem. Sim. É tão maravilhoso que um dia, essa mesma pastora que falou isso, ela acompanhada do marido, foi na minha casa, 1 ano e 7 meses depois. Eu achei estranho, eu falei, o que ela veio fazer aqui? Eu tô bem, eu não tô doente, não tem ninguém. Ela falou assim, eu vim te visitar, pastora. Sentou no sofá. Aí ela virou e falou assim, aqui, junto com o marido dela. Deus tem uma obra muito grande nas suas mãos. Não para o processo. Amém. Aí eu falei, pensei assim, não falei nada com ninguém. O que ela tá falando? Mas na hora o Espírito Santo falou assim, guarda-roupa. Guarda-roupa. Aí, ele falou assim, 2 Samuel para sua vida. Capítulo 23. O versículo 23. Aí eu abri. Quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Foi libertador. Né? 2 Samuel, o capítulo 12, fala sobre Davi, o filho de Davi, com Batseba. E que ele adoeceu. E essa doença trouxe Davi ao pó. Davi foi chorar, prantear por aquele menino. E Deus já tinha tomado uma decisão. E quando ele tomou aquela decisão, não voltou atrás. E ele estava de jejum, ele estava orando, e eu estava me consagrando, eu estava orando. Olha como é que a palavra falou comigo. Talvez essa palavra vai falar com alguém. Amém, e eu creio que está falando. Então, quando eu li aquela passagem, eu comecei a entender. Falei, gente, ele estava orando pelo filho, assim como eu orei. Ele estava pagando um preço, porque ele não queria que aquele menino sofresse por causa dele. Mas o que Deus fez no 7º dia? O menino veio a óbito. O menino veio a óbito. Tanto é que a posicionamento de Davi que fez a diferença. Ele não murmurou, ele se levantou do pó, tomou banho, vestiu vestes limpas, comeu, tomou água, ungiu-se com óleo e foi adorar a Deus. Amém, essa é a palavra. Falou, filha, vai me adorar. Filha, vai me servir. E foi que eu fiz. Eu levantei dali e falei assim, eu preciso me levantar. Porque Davi tinha uma certeza que é a que eu tenho. Ele falou com os servos que estavam ali cocheando, né? Poderia eu trazer o menino de volta? Não. Mas eu vou para lá.
nós vamos para lá. Sim. E Deus está nos preparando para isso. É então, verdade. esse entendimento veio até mim, foi aí que eu despertei. Deixei tudo, tirei tudo, abri guarda-roupa, pus fogo, tudo que você pôde planejar, doei o que eu tinha que doar. Sim. E foi uma libertação, né? Não foi eu que tirei, claro, obviamente, né? Sim, que teve alguém sim. para me ajudar. Claro. Ia tirando, eu tira Sim, não. sim, é um Mas processo. assim, eu sentia aquele processo, eu sentia dor, mas eu sentia alívio. E a partir daquele momento, eu comecei a entender qual era o propósito. Até eu chegar onde eu cheguei no Ministério dos Pastores que eu estou hoje. Sim. Conheci, né, o clube de leitura, que foi nosso divisor de águas na minha vida espiritual. Porque o que estava faltando para tratar, Deus tratou. Amém. E tem tratado. Amém, é né? verdade. E tem tratado. E eu creio que Deus vai estar tratando mais pessoas através disso. Com né? certeza, pastora. Tudo aqui é é tão rápido, né, o programa. Tão rápido, a gente tá continuando aqui. Mas olha como que é importante essa sensibilidade de entender como que Deus também foi cuidando de cada detalhe. Às vezes o não de Deus para nós, vamos dizer assim, mas é a resposta dele, é a direção dele, Sim. né? E a dele é sempre melhor, por mais que para nós não seja. Quem quer passar por isso? Ninguém quer passar. Ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer perder uma mãe, não quer perder um filho. Ninguém quer perder um parente. Ninguém quer perder ninguém. Mas a gente hoje, olhando um contexto, olha os processos. Foi passando os dias. Ali Deus foi trabalhando no seu íntimo. Ali, mas você também foi se permitindo. Sim. Né? Porque você sempre se permitiu. Até Deus sabia aquele descansar, quando Deus ele trouxe a direção que ele estava no controle, né? De quando ali, naquele sonho, ele não iria voltar, era ali Deus sinalizando que ali, Deus ele estava no controle. Não foi erro médico, não foi porque não orou, não foi porque a gente começa a buscar respostas. Sim. Agora, a morte a gente não vai ter, porque nós não fomos preparados para isso, nem fomos criados para isso, não é verdade, pastor? Verdade. Mas nós vamos ter que passar por isso. É o ciclo. Mas olha tudo que Deus tem feito na sua vida. E vou te falar, mexe tanto no meu coração que Deus tem falado isso também muito com a minha vida. A dor não é o fim. Não. É o início. É o início. Deus se move em todo o contexto da nossa vida. E essa dor que... Hoje nós estamos falando de algo específico, mas tem tantas pessoas nos assistindo, passando por outras dores, mas existe uma continuidade de Deus. É o que você está trazendo aqui para a gente. Existe. Agora, a escolha e a posição que você tomou, adorar em meio à dor. Eu vejo que hoje você estando aqui, você está trazendo assim direções a corações que às vezes falta essa posição. Porque eu sei que não é fácil o momento de dor, mas se a gente se posiciona, adora ao Senhor e fala, Deus, continua me guiando, nós vamos entender lá os processos e nós vamos continuar florescendo, né, pastor? E isso tem acontecido. Quantas pessoas têm sido alcançadas pela sua vida? Quantas, que sejam mães, mulheres, famílias, né? Que têm sido aí alcançadas por causa que você decidiu. Fácil foi? Não. Não foi fácil. Mas Deus tem o quê? Direcionado a cada dia, né? E Deus, ele colocando pessoas no momento certo, um propósito, né, pastora? Verdade. Te fortalecendo e hoje você fortalecendo outros caminhando também, que não é para parar. Agora, Deus é tão detalhista que ele permite esse parar na nossa vida também, que é o tratar dele. Sim. Não foi necessário esse tempo? Foi necessário. Esse tempo de você ter uma outra visão, de você chorar, de você viver o seu luto, né? Mas de compreender também que você sempre fala, você não está sozinha, eu estou com você. Isso é verdade. Né, pastora? E aí a gente vai observando tantas coisas que têm acontecido hoje no nosso meio. Às vezes Deus quer essa postura de nós. Verdade. Essa postura é a postura que Deus sempre espera do filho, é a postura de entender e obedecer. Sim. Né? Porque ele, igual eu falei assim, ele tem esse domínio. Ele tem esse domínio da vida e da morte. Sim. A morte, a gente nunca, mesmo que você fale que está preparada, a gente nunca está preparado para ela. Né? Ainda mais se você for olhar pela lógica humana, você fala o ciclo da vida é eu envelhecer e ver Então, assim, quando Deus falou comigo, sua filha vai parar aqui e você não vai ter essa oportunidade de estar com esse filho, vendo ele crescer, estudar com a mãe dele. Eu fiquei na hora pensando, eu só tenho ele. Mas eu falei assim,
mas o meu principal é Deus. Amém. Então, assim, hoje eu como filha do Senhor, não somente como serva, eu falo para qualquer pessoa, o amor de Deus, ele tem o poder transformador. É verdade, pastor. É esse amor que nos mantém de pé. É esse amor que nos faz prosseguir. E não é só receber, é dar. É verdade. É dar. Hoje eu falo assim, eu te amo, Senhor. Eu te amo e quando eu te amo, eu amo o meu próximo. Amém. Eu amo as pessoas. Amém. E não tem idade. Sim. O amor de Deus, ele tem que estar em nós. Sim. Ele tem que ser sentido, não pode ser guardado. É verdade. Então, quando o meu filho, o Senhor, como diz, eu falo assim, que o Senhor levou para si, é a frase que você me pergunta, que seu filho, Deus levou para si. Sim. Porque era dele. Sim. Olha o entendimento hoje. É dele, Diferente. não é meu. Eu só cuidei, administrei, mas ele falou, agora é a vez dele. Então, ele já estava preparado. Eu não. Eu estou aqui. Sim. Se nós estamos no processo. Então, nós estamos buscando um dia estar com ele. Amém. Davi falou isso. Sim. Né? Eu que vou para lá, então é eu que tenho que estar me cuidando. E enquanto a gente está aqui, é amar. Ah, verdade. E é viver esse amor. E entender. O entender é através do amor. Amém. Tá? Não é através da força, é do amor. E o amor, ele vai curando. Ah, verdade. Ele cura a alma, ele cura o corpo, ele cura o espírito. Amém. O amor é tudo que nós precisamos. Amém. E o de Deus nós já temos. É verdade. E agora é passar esse amor. Ô, pastor, obrigada, viu, por estar aqui. O programa é muito rápido, mas como foi precioso escutar da sua vida, ler da sua vida, uma mulher que nos encoraje. Que o Senhor continue te usando, a casa está aberta para você, Obrigada. viu? Mas que o Senhor continue te levando como instrumento de cura. Amém? Amém, eu que agradeço, viu? Amém. Que testemunho forte. Talvez você esteja passando por uma situação assim, mas saiba que Deus jamais perde o controle e nunca te desampara. Momentos difíceis e de dor todos nós vamos enfrentar, mas não desista de Deus. Eu encerro esse programa de hoje te encorajando a seguir em frente, olhando para os montes. É de lá que virá o seu socorro. Deus te abençoe. Até quarta.